Boa tarde, gente. Boa tarde aos nossos alunos, aos pais da Escola Santa Isabel e todas as pessoas de Serra Talhada que nos assistem e acompanham as redes sociais, né, que correspondem à escola. Hoje todo mundo aí continuando nesse isolamento social, Tiebel gravando essa aula diretamente de casa, não é isso? Apesar do isolamento social hoje, até mesmo o comércio que estava funcionando hoje está fechado. Por quê? Por que esse feriado? Nós chamamos o dia 21 de abril de feriado nacional, ou seja, um feriado no Brasil inteiro, não é isso? Então, por que esse feriado? O que foi que levou, que assim, acontecimento tão importante ocorreu nesse período para que fosse dado um dia no calendário brasileiro? Vejam só, como nós já havíamos visto antes, no vídeo que Tiebel gravou aula sobre o Dia do Índio, em 1500 o Brasil foi invadido, ele não foi descoberto, que a realidade foi uma invasão. Eles iam conquistando terras, iam invadindo essas terras, iam tomando posse, né? Inclusive o Brasil naquele período passou a pertencer à coroa portuguesa, ela era chamada colônia, né, que pertencia à coroa portuguesa. Então eram terras que eles iam passar a explorar. No primeiro momento, veja o que foi que aconteceu. No primeiro momento, o primeiro produto a ser explorado foi o pau-brasil, né? Uma madeira de grande importância, que inclusive ficou escassa no nosso país, de tanto que se explorou. E em segundo momento, a exploração do ouro, não é isso? Então, o que foi que realmente, como a coroa procedia com essa exploração do ouro no Brasil? Em cima dessa exploração eram cobrados altíssimos impostos, em que chegou um momento, né, que aqueles estados brasileiros que eram chamados na época de províncias, aquelas províncias que mais tinham ouro, né, onde era realmente mais explorado. Um desses fatos que aconteceu foi em Minas Gerais, né, em Vila Rica, naquela época, hoje atual Ouro Preto. Então, os impostos em cima do ouro eram tão altos que chegava um momento que eles começaram a se acumular. Não existia mais tanto ouro para pagar como impostos. Então, o que foi que aconteceu? A coroa portuguesa resolveu declarar o dia da derrama, né? O que seria o dia da derrama? O dia em que todos teriam que pagar os impostos que se encontravam em atraso. Então, existia uma insatisfação da população. Existiam pessoas de diversas classes sociais, né? Eram alguns fazendeiros, eram poetas e diversos outros que se revoltaram diante desse processo e contra a coroa portuguesa. José Joaquim da Silva Xavier, que nós conhecemos como Tiradentes, ele tinha esse apelido, né? Porque ele tirava dentes, ele era um dentista, mas na época chamavam que tirava dentes, né? Ele, além de ser foi soldado, né? Foi vendedor, ele teve várias atividades que ele praticou até mesmo chegar a esse período. Então Tiradentes, ele era o chefe, não é? O chefe do movimento, como existiam muitos outros. Eles se organizaram, começaram a organizar um movimento não só para eclodir, não é, no dia da derrama, como também para reivindicar algumas coisas para a Vila Rica, por exemplo, uma faculdade, não é? Mas porque tudo que era explorado ia para Portugal, não ficava no Brasil. Essa exploração não favorecia a nossa colônia na época brasileira, pertencente a Portugal. Então houve esse movimento e muita insatisfação no Brasil todo, né? Existiam revoltas, né? Insatisfação com a coroa portuguesa. Só que existiu o seguinte: um dos participantes, né, chamado de Joaquim Silvério dos Reis, não é? Ele denunciou ao Visconde de Barbacena esse movimento que estava existindo secretamente e que ele iria explodir no dia da derrama. Só que em troca disso, ele traiu os próprios amigos. Por quê? Porque ele queria o perdão dos seus impostos. Então, em troca do seu benefício, ele traiu o movimento e traiu os amigos. Então, todos do movimento tiveram punição. Uns foram presos, uns foram deserdados, foram levados para fora, cumprindo pena. Só Tiradentes, que era o líder, não é? Ele foi morto e esquartejado. José Joaquim da Silva Xavier, como era conhecido como Tiradentes, ele foi executado em 1792, não é isso? Ele foi executado no Rio de Janeiro, onde ele foi preso, não é isso? Ele tinha ido lá reivindicar e nessa ida ele foi preso. Então veja só, Tiradentes,
naquela época, quem desobedecia à coroa, ele tinha que ser punido de uma forma que todo mundo temesse a desrespeitar a coroa novamente. Então, como punição a Tiradentes, além de ter sido executado, né, morto, ele também foi esquartejado. Seu corpo foi dividido em 4 partes, né, e exposto em praça pública. Para quê? Para que todo mundo que visse aquela cena, visse ali foi um traidor da coroa, para não fazerem a mesma coisa. Então, Tiradentes, inclusive existe, né, umas curiosidades sobre esse momento, que a cabeça de Tiradentes, depois que ele foi esquartejado, ela sumiu, não é? E realmente ninguém sabia onde foi parar. Até hoje, tudo isso que a gente tem como informação, a gente estuda através dos livros, né, de quem viveu naquela época, dos escritores, dos historiadores, que vão colhendo informações. Outra imagem também que nós temos de Tiradentes é aquela imagem que ele tinha aquela barba grande, o cabelo grande, que na realidade ali era fictício, porque quando Tiradentes foi assassinado, ele estava sem cabelos, né? Ele tinha sido cortado o cabelo. Por quê? Porque na prisão eles não deixavam as pessoas com o cabelo grande, que era para não proliferar piolhos, né? E a barba também dele estava tirada naquele momento. Então ali foi apenas uma visão, né? Uma forma deles colocar um Marte, né? Ele era um Marte, mas na realidade nada disso existia, aquela barba. Então, mais do que justo, né? No nosso calendário brasileiro, existia um dia que homenageasse um Marte, uma pessoa que realmente foi morto para poder... Foi morto firme para poder respeitar o movimento. Diferente de Joaquim Silvério dos Reis, ele foi até o fim, ao ponto de ser preso, ser executado e ser esquartejado. Nós, né, professores, nós historiadores, né, nós respeitamos muito esses vultos históricos, as pessoas que lutaram pela nossa pátria, né? Não só as pessoas que estavam à frente do movimento, mas também os soldados que lutavam em cada batalha. Tiradentes, ele foi realmente um marco, ele era o líder e ele realmente morreu pelo movimento. Então, hoje estamos em casa, nossos alunos não esqueçam dessa informação. Esse mês de abril é um mês muito rico em datas históricas, dia do índio, né? Hoje dia de Tiradentes, né? É o dia que marcou o dia o movimento da Inconfidência Mineira, e amanhã o dia do descobrimento do Brasil, que eles chamam de descobrimento, que na realidade foi invasão. Mas hoje estamos vivendo esse dia. Ele é um dia que ele é realmente feriado no Brasil inteiro. Independente das outras datas que temos no calendário, a gente apenas comemora. Essa, fechamos, né, o nosso comércio, os bancos, aquelas instituições que realmente, de feriado nacional, elas estão de portas fechadas, né? O Tia Bel agradece muito a atenção de vocês. Eu espero em casa, quem quiser se aprofundar mais um pouco no assunto, ele procure estudar falando sobre a Inconfidência Mineira, o movimento, os traidores, as pessoas que realmente não achavam justo o que era feito ao nosso país e ao nosso povo. A todos uma boa tarde, um beijo bem carinhoso. Tia Bel está morrendo de saudade. Esse isolamento social ele é muito importante para todos nós, até mesmo pela nossa vida, a preservação da nossa vida. Mas, Tia Bel, confesso a vocês que esses dias me dá muita saudade da sala de aula, saudade da escola, dos pais, dos alunos e todos vocês. Mas Tia Bel fica aqui rezando, lutando, de vez em quando gravando uma aula para vocês, não esquecendo os nossos assuntos muito importantes, né? Não esqueçam, ligue para a Tia Bel, aquelas atividades que são enviadas, não é isso? Se aprofundem mais nos assuntos. Usem a rede social para informação, não só para diversão. Um beijo bem grande, uma boa tarde, um bom comecinho de noite.